Muito, assim, ó, eu conheço tanta gente muito boa que veio da igreja. A Ana Gabriela veio da igreja. Uhum. Ela falou no podcast. Bruno e Davi vieram da igreja. Pô, assim, uma baita musicalidade. Alguns dos melhores materiais que a gente pega de referência musical, assim, pô, vem de igreja. Vem de igreja, 100%. É muito bom. É um movimento que nos Estados Unidos acontece há muitos anos. Sim, Né? sim. A gente vê vários cantores, tipo, desde Aretha até Whitney, e mais jovens ainda, Jonas Sim. Brothers, por exemplo, eles cresceram na igreja. E aí, quando eles começaram a fazer coisa fora da igreja, a igreja meio que deu um pé na bunda. É que lá todas as bolhas são muito grandes. Aqui você tem macro bolhas, sei lá, sertanejo, funk, agora o trap, uma bolha que inflamou muito. Demais. Mas nos Estados Unidos você tem várias bolhas que elas são muito similares em tamanho, né? O pop é muito grande, o folk é muito grande, o country é muito grande. Então tudo tem muita expressão, assim, o gospel também. Aqui você tem bolhas que às vezes você tem um artista que ele é estouradaço numa bolha, mas que uma outra bolha Ninguém não tem ideia de quem é. ele seja. Exato. A gente falou com o Marcos Almeida na temporada passada. Incrível. Cara, o Marcos é uma Fenomenal, parada assim, ó. Assim... Eu virei o maior babação de ovo do Marcos depois, porque ele é um dos poucos assim que eu não conhecia a fundo quando a gente sentou para trocar uma ideia. E ele traz uma lição assim, ó, ele é um cara, ele tem uma parada que vem junto com ele assim, e que ele vai te prendendo, vai te conectando, e aí você vai pro show. Eu nem ia conseguir no show dele, falei, cara, eu vou dar um jeito. Que era no dia seguinte do podcast, a gente gravou lá em Floripa. A gente foi no show, levei o Biel comigo. O Biel ficou espantado. Falei, cara, vira um culto mesmo, assim. A entrega da galera, a presença dele de palco, a voz, aquele bumbo com violão, é um negócio que vi poucas vezes na vida. Eu já tive o privilégio de ver ele ao vivo, assim, é isso mesmo. Você fica extasiado, você fica, caramba, como que ele consegue tirar esse som e esse algo tão profundo? Ele é um dos caras, assim, que entrega muita excelência e é muito autêntico. Eu nem consigo caracterizar ele muito como um artista gospel, sabe? Eu acho que ele conseguiu até furar um pouco essa bolha, assim, e ser referência até fora. E ele tá nessa tentativa também, de tirar um pouco do estereótipo, assim. Porque Não, ele é incrível. Ele fala isso, fala, cara, eu faço música. Exatamente. E eu tenho a minha crença. Algumas vezes eles estão conectados, outras vezes eles estão dissociados. Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso quando diz respeito à música. Né? Ninguém cobra de um, sei lá, de um médico que ele faça uma medicina cristã, sabe? É verdade. É uma boa... cobra de um músico. É uma boa referência. Você pode ser, independente da sua fé, você pode ser cristão, espírita, umbandista, etc. E você pode fazer a música e a sua profissão correr paralelo a isso. É óbvio que dentro da sua vida, uma hora ou outra, pode ser que essas coisas se encontram em algum aspecto. Mas não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade, sabe? Eu sou contra qualquer extremo, assim. Então, eu vi, né, mais recentemente, todo esse movimento da Priscila Alcântara, por exemplo. Sim. De ela estar no gospel, por um momento que ela estar também no gospel e tentando dissociar um pouco a música, por uma virada de chave muito doida que ela deu agora, que enfim, como eu falei, eu nem entro em temas polêmicos, então eu não vou nem entrar, tipo, pô, o que você acha, porque é complicado. E minha opinião, acho que não precisava também já começar com o bonde do Tigrão. Mas uma coisa que choca um pouco, né? Foi muito... Alguns escolhem esse caminho pra dar essa diferenciada e, tipo, desassociar de vez. Achei que foi um pouco extremo, assim, mas o lance do Marcos eu acho muito respeitoso, eu acho, tanto que ele vai lançar, não sei se quando sair o episódio já vai ter lançado ou não, ele estava construindo um álbum com releituras, né, de Lenine, outras coisas até para, não sei se necessariamente para puxar um outro público, mas talvez para mostrar que ele não tá enraizado numa coisa só. E ele tem uma musicalidade tão absurda que não tem que ficar mesmo enraizado numa coisa só. Nossa, né? Opinião. O cara pode fazer se ele quiser. Com certeza. Assim como o inverso, né? Quando o Rodolfo do Raimundos é um cara que já sai de um outro público, ele tem que quebrar as barreiras de dentro, né? Exato. Da bolha de dentro. Exato. É um processo complicado. Os dois caminhos. Eu acho que hoje em dia, não sei, pelo menos pra mim, se deu de uma forma muito natural por conta do tempo que eu fiquei entre meu último lançamento gospel até agora que eu tô voltando com a música pop. Né? Então, eu acho que as pessoas foram entendendo o meu caminho, quem eu sou.
eu acho que o tempo me ajudou nisso. Sim. Porque foi aos poucos, sabe? Com o meu posicionamento, com os lugares que eu frequento hoje em dia, da forma como eu comunico, as coisas, os assuntos que eu falo que antes eram mais evitados por conta até mesmo dessas barreiras internas do meio que eu fazia parte. Então as pessoas foram entendendo e aos poucos alguns foram indo embora, né? Eu digo do meu público assim. Sim. E outros foram chegando também. Que então é um processo natural assim. Eu escolhi esse caminho, sabe? Eu também acho que fica muito distante da minha realidade se eu tivesse apresentando algo completamente chocante e diferente e trazendo que é um caminho super válido para alguns artistas, mas eu escolhi um outro caminho. Que é de fazer esse processo de forma mais gradual assim. E estamos indo nesse lugar, assim, de... Não precisa, né? João Fit Tati quebra-barraco. Cara, eu não teria nenhum problema em fazer isso. Eu acho que cada um tem o seu tempo. Sim, também acho. Nessas coisas. Mas, por exemplo, vou lançar um EP ano que vem, eu tô na masterização agora. Que é esse ano, né? Que a gente vai lançar em janeiro. Exatamente, é verdade, 2024. Esse ano. Que esse EP, ele tem uma sonoridade muito característica de coisas que eu sempre quis fazer. E tem uma faixa especificamente que é uma faixa muito diferente de tudo que eu imaginei fazer na minha vida, assim, em questão de letra ou de arranjo? De arranjo. Como ela pode se classificar, assim. De letra é muito próximo. Eu tento trazer tudo pra minha realidade ou também pra histórias que eu fico inspirado de pessoas próximas a mim. Legal. Mas é engraçado, porque há pouco tempo atrás eu não me imaginaria chegando nessa sonoridade. E hoje eu me sinto completamente à vontade e não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? Massa. Então acho que é um processo que aos poucos você vai entendendo, assim, se conhecendo. Acho que toda transformação demanda isso. E você que escreve? Eu escrevo. Todas as músicas que eu lanço, eu componho. Legal. Algumas sozinho, outras com outros compositores, né? E você tem facilidade para escrever em conjunto, assim? Cara... Acho difícil, assim. Eu demorei para ter essa experiência, eu acho. Demorei, né? Eu tive essa experiência recentemente, quando eu fiz essa transição. Porque a primeira música que eu lancei, que foi uma música teste nessa transição pro pop, foi a de 1 até 3. Que acho que foi em 2019. Foi 2019... Não, foi 2020 que eu lancei essa música. E essa música... 2020, final de 2020. Essa música foi esse teste, assim, pra sentir como que o público ia abraçar, enfim. E dali em diante eu comecei a escrever em parceria também com outros compositores. Mas foi completamente novo pra mim, eu nunca tinha feito isso. Era um negócio muito mais... É um processo muito mais introspectivo. E depois virou algo mais natural, assim, pra mim. Tipo, trazer uma temática, pensar em desenvolver aquilo, compartilhar isso com outras pessoas, sentir qual é o caminho que cada um vai levar. Sim. Com quem que você já escreveu? Essas músicas, de 1 até 3 e Nasce o Sol, que foram as duas últimas que eu lancei, foi com o Leonardo Brandão e a Juliane Souza. Eles também cantam música cristã e tudo mais. Mas o Léo, ele é um baita compositor, ele escreveu aquela... E você chegou atrasadinha. Massa. E ele tem várias outras músicas. E aí ele tava comigo nesse processo. A gente fez de 1 até 3, Nasce o Sol, e algumas outras que ainda não entraram em nenhum projeto. Mas foi uma experiência legal. E aí desde então eu comecei a fazer isso algumas vezes. Aí no meu EP tem algumas músicas que eu fiz com outras pessoas, tem outras que eu fiz sozinho.